Kramer versus Kramer, Caim versus Abel. É inacreditável o que está acontecendo. Pô, parem as máquinas, exclamação. Está começando mais um Comentaristas e Comentários e Suas Omissões. Muito boa noite a você. Boa noite, Bandeira. Tudo bem? Como que tá? Boa noite, Tasca. Como é que você tá por aí? Como é que estão os amigos do canal? Aí um grande abraço para todo mundo. Cara, hoje a pauta tá recheada, hein? Tem assunto que não acaba mais, acho que o pessoal vai curtir bastante. Muita gente pra gente cornetar. Parem as máquinas e iniciem as cornetas. É isso aí, é isso aí. Hoje o nosso homenageado vai ser o Roberto Avallone, que foi um mestre aí na questão dos programas esportivos, né? Então a gente vai trazer aqui os seus bordões, lembrar algumas passagens do Avallone que são sensacionais. Mas antes de a gente ingressar com tudo isso, a gente pede para que você se inscreva no canal, deixe lá o teu like, acione o sino lá para receber as notificações e compartilhe com quem você acha que tem que compartilhar, que abrace aqui a ideia do canal e que para a gente poder crescer e propagar a mensagem aqui, beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos se inscrever, vamos dar uma força aí que ajuda bastante. Teu like, seus comentários também, isso ajuda muito aqui com a gente. Maravilha? Então, Bandeira, para a gente no pique, falar do Roberto Avallone, queria que você lembre alguma passagem dele para a gente poder resgatar aqui a memória do Avallone? O Avallone era um grande palestrino, como ele se definia, não era um palmeirense, era um palestrino, né, na época do Palestra Itália ainda. Então ele deixava isso bem claro nas transmissões, nunca escondeu de ninguém que torcia pro Palmeiras. E às vezes ele exagerava um pouco, então o pessoal tirava um sarro, né, nos programas de rádio, que o programa dele seria o seguinte: primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras, terceiro bloco mais Palmeiras, quarto bloco só Palmeiras, quinto bloco São Paulo, Corinthians, Santos, meninos do vôlei e mais um pouquinho de Palmeiras, porque ninguém é de ferro, no pique. Então era assim o programa dele, era o Palmeiras, né, em primeiro lugar ali. Mas assim, claro que ele falava de forma idônea dos demais times, mas o negócio era o Palmeiras, né? Então, grande abraço póstumo pro grande palestrino Roberto Avallone, que nos deixou. Mas, poxa, deixou um belo de um legado aí pra nós, aí, pra gente que gosta do futebol, dos comentários aí. Foi uma época muito boa. É verdade. Eu lembro algumas passagens hilárias do Avallone. Teve uma vez que estava tendo uma briga entre os torcedores do Palmeiras. Ele começou o programa no pique: Palmeiras versus Palmeiras, Kramer versus Kramer, Caim versus Abel. É inacreditável o que está acontecendo. Pô, o torcedor do Palmeiras está brigando uma com a outra. E fez um forfé danado. E teve uma outra que ele tinha um convidado, que era um apresentador da TV Gazeta, de um outro programa de moda lá e tudo mais. Aí ele, para apresentar o cara: hoje nós temos um convidado aqui, um grande apresentador, um grande amigo, o meu irmão, padrinho dos meus filhos, estamos aqui com o Rami. Aí ele, o convidado: boa noite, Avallone, mas meu nome é Rami. Aí ele: no pique então, Palmeiras 1, 2, 3, Ponte Preta 0. E aí ele já saiu pela tangente, já chamou os gols e para o pessoal esquecer, né? Boa. Então, o grande Roberto Avallone. Demais, hein? Muito bom, muito bom, gente. Então vamos lá. Primeira pauta, né? O primeiro tema de hoje, a gente vai falar do Mundial de Clubes. Poxa, mas vocês já falaram no vídeo passado, vocês deram uma... Sim, a gente fez um especial lá do Mundial, tá certo? Mas esse tema ele ainda se propagou durante muitos dias da semana. E a gente só quer trazer aqui, eu vou trazer aqui uma pincelada daquele programa do cara do Laranja Chupada, né? Que fala que jogador de 30 anos é laranja chupada, 33 anos. E é o programa dele, que ele participa. Então o pessoal começou falando um pouco ainda de Mundial, começaram a menosprezar o campeonato mundial, falando assim: ó, o sul-americano não tem que disputar não, tem que deixar de lado. Tem que fazer que nem o europeu, dá foco na Champions, e a gente dá foco na Libertadores. Esse Mundial a gente esquece, deixa para lá. A gente não tem condição mesmo de disputar com os europeus, vamos focar naquilo que é nosso. E aí começaram a falar: então, a Copa Rio também não vale nada, o Campeonato Mundial do Corinthians de 2000, aí colocaram o Corinthians no jogo, né? Também não vale nada, a torcida do Corinthians nem considera isso. Olha a bobagem que o cara falou, que a torcida do Corinthians não considera esse título, que nem leva, né, não dá muita importância para o Mundial de 2000. Tudo isso para tentar criar um clima mais pacificador e dar uma passada de pano. Então eu queria
Como que você analisa esse comentário desse cidadão que fala que os títulos, menospreza os títulos conquistados nas suas devidas épocas, que foram de grande relevância, e fala uma bobagem dessa que a gente tem que esquecer e só disputar Libertadores? Vai lá, Bandeira. Salve, lindo penão da esperança. Eles gostam assim de tentar fazer uma média com o torcedor ali que ficou chateado porque o seu time perdeu, então tentar menosprezar os demais. Acho que não tem nada a ver, né? Sempre buscam alguma coisa. Eu lembro do Mundial do Flamengo também, que perdeu para o Liverpool, que aí vinha o papo de que o Flamengo tinha jogado muito bem, que seria a melhor atuação de um brasileiro, né? No Mundial, mesmo tendo perdido, né? Para tentar dar uma apaziguada ali, mas não faz muito sentido, né? Acho que tentaram requentar tanto esse assunto aí. Pô, não precisava resgatar os mundiais anteriores, os títulos anteriores, para tentar menosprezar e falar, poxa, mas isso aí é diferente. A gente perdeu, vamos para a próxima. Não deu essa, vamos ver, de repente a próxima vai dar certo. Vamos que vamos. Não precisa, acho que nem o palmeirense quer mais isso. O palmeirense quer ganhar o campeonato. E a Copa do Carro lá, o cara nem falou também, né? Então, só para trazer esse tema aqui, como esses caras passam pela história como se não fosse nada, né? Como se o clube não lembrasse disso. Pô, a taça está lá no Parque Antártica, a taça está lá no Parque São Jorge. Quem vivenciou sabe da importância do que foi. Então tem que ter um mínimo de respeito com o torcedor e com a história do clube antes de sair falando essas bobagens em relação às conquistas de cada uma das equipes, tá certo, Bandeira? Vamos lá. Então agora, espaço aberto para informação no pique, exclamação e interrogação. Nós vamos falar do novo treinador do Corinthians. Quer dizer, eu vou ler aqui os comentários em relação a esse tema, porque acho que o Corinthians vai ser o primeiro clube no mundo a ter pelo menos 4, 5 técnicos, né? Porque se assiste um programa, o cara crava um. Ou assiste para outro programa, o cara crava outro. E assim sucessivamente. Então, eu vou ler aqui para vocês os comentários a respeito dos técnicos, tá? Então, segundo os comentaristas dos programas esportivos, o Paulo Fonseca, português, já está confirmado. O Jorge Jesus já cravaram que ele se apresenta também no Corinthians. Tem o Rui Vitória. Tem o Luiz Castro, só que esse aí refugou, já foi para o Botafogo, né? Já acabou de ser anunciado pelo Botafogo. E ainda negocia com Ricardo Soares, Juan Pizzi, e ainda pode contar com a volta do Tite, tá certo? E também o interino, o Fernando, filho do Zé Maria, se disseram que ele já se colocou à disposição para assumir de forma oficial ali a equipe do Corinthians como treinador, e também estão negociando com o Leonardo Jardim. Então imagine o torcedor recebendo essa enxurrada de informação, aí você fala assim, poxa, quem que vai ser? Ou quais serão os técnicos do Corinthians? Vai lá, Bandeira. É muito técnico, né, Tasca? Muita gente aí. Poxa, sabe o que me lembra isso aí? É que nem algumas empresas, alguns analistas do mercado financeiro, sempre, todo início de semana, início de mês, início de ano, seja lá o que for, os caras vão falar ali quais são as principais ações para dar rentabilidade. Aí os caras falam as 20 principais ações. Então, assim, de 20, cara, só coloca a empresa grande, com certeza uma ou outra vai dar bom, cara. Umas vão subir, e aí no final das contas, quando o cara for falar do trabalho dele, ele só vai falar daquelas que realmente deram rentabilidade, deram retorno para o investidor. Aquelas barcas furadas ele não vai comentar. Então parece que o pessoal dos comentários, eles incorporaram isso. Falaram, pô, vamos lançar todos os nomes? Um a gente acerta, cara. Daí a gente vai falar, não, lembra que eu falei? Aquele eu acertei. Então realmente parece um pouco de descaso. Eu não acho que a diretoria do Corinthians esteja conversando com tanta gente simultaneamente, até porque não dá tempo, né, bicho? Mas enfim, uma coisa está errada. É verdade. Alguma coisa está errada. Hein? Cada um traz a sua notícia, a sua fonte, né? Mas, cara, como que pode ter tanta gente assim negociando? Então, é demais, né? E outra, saiu hoje à tarde, né? À tarde apareceu mais um. Que mais aí teve o craque Neto cravou que Vitor, né? Pereira será o técnico do Corinthians. Então é mais um dessa lista aqui. E agora sim, na boa, em quem que a gente acredita? Você torcedor, você não é corintiano, tá certo? A gente sabe disso, você torce pra Itália, você tá com a camisa da Itália aí. Mas assim,
Cara, você se coloque no lugar do torcedor corintiano, recebendo esse monte de informação. A cabeça do cara pira, ele não sabe nem quem acreditar mais. Por isso que tem muita gente que É muito louco isso. Tem o pessoal que vai nos blogs ali de torcedores, não só blogs, né, mas Twitter e tudo mais. E tem o pessoal que vai também nessa linha. Eu tenho fontes aqui, às vezes tem mesmo, às vezes ele conhece alguém do clube ali que passa alguma informação quentinha. E o pessoal começa a levantar isso aí, às vezes não tem nenhum fundamento, mas a galera começa a esquentar o assunto, começa a subir e chega ao cúmulo até, às vezes, de invadir a rede social de um jogador de futebol que está sendo cobiçado ou um treinador para pedir para ser contratado, porque a torcida gostou, né? E assim, burla-se com esse barulho. É Às vezes verdade. o diretor leva isso em consideração. Poxa, a torcida teve uma boa aceitação. Eu joguei isso aqui, não tem nada, mas vamos jogar para ver o que acontece. Teve a boa aceitação, agora vamos atrás do cara. De repente acontece, tá? Eu já vi casos nesse sentido também. E aí você pensa, poxa, eu vou contratar um profissional para minha empresa, né? Poxa, vou me basear no quê? No currículo, para ver se. E outra, né? Tem outras coisas ali para ver se o perfil dele encaixa com uma empresa ou não, se faz sentido contratá-lo, se tem interesse. Pois é. Mas assim, pro futebol parece que não. Vai de qualquer jeito aí, quem tiver, joga 20 nomes, Vambora, né? E dali a 3 meses você tá demitindo o cara porque viu que não era bem aquilo. Que nem Tinha o agora, perfil tudo bem que a gente do tá falando clube, do né? Corinthians, mas falando de um ex-técnico do Corinthians, o Carille, que deu muito certo no Corinthians, foi multicampeão e estava no Santos, foi demitido recentemente. E uma das desculpas foi, ele não tinha o DNA do Santos. O Santos gosta de jogar um futebol ofensivo e o Carille não. Mas todo poxa, mundo já sabia disso, exato, né? Então agora a gente vai partir para polêmica, exclamação. Meu Deus, final da Supercopa, domingo, entre Flamengo e Atlético Mineiro. Jogão, 2-2, aquela coisa toda, nós fomos para os pênaltis, né? E olha, foi a primeira vez que a gente viu, acho que isso acontecer, você ter o elenco todo batendo o pênalti e retomando, né, as cobranças, um outro ciclo de batidas, né? Nunca vimos, né? Eu nunca presenciei isso, a primeira vez. E foi bizarro, assim. Só que a gente não vai falar dos caras que erraram, daquelas coisas bizarras, não. A gente não vai falar disso. A gente vai falar da polêmica, exclamação. Gabigol. Feito o ciclo completo, começou de novo, o Hulk foi lá, bateu o gol. Aí o que acontece? Pela parte do Flamengo foi o Vitinho. O Vitinho tinha feito na primeira batida, foi lá, o Vitinho colocou a bola, bateu o goleiro do Atlético, pegou, acabou. Atlético campeão. Aí começou o massacre do Gabigol. A gente não tem nenhuma procuração aqui do Gabigol, a gente não representa o Gabigol, mas o que os caras falam para ele, ou falaram dele, é uma coisa absurda. Eu vou colocar alguns temas aqui. Colocaram que o Gabigol foi soberbo, snob, arrogante, egoísta, infantil, pipoqueiro, para falar alguns, tá? Porque todo mundo achava que ele deveria pegar a bola e bater o pênalti após a batida do Hulk, porque aí colocaria o Flamengo pela estatística, né? O Gabigol praticamente não perde pênalti e deixaria o Flamengo ainda na parada. Aí ele foi estraçalhado pela imprensa, porque falaram que ele estava esperando o cara do Atlético errar para ele ir lá bater, porque é garantido, e ele se consagra, né? Que nem diria Milton Leite, e seria o herói da partida, e apareceria em todas as fotos, todas as manchetes, todos os destaques e tudo mais. Então falou que ele foi egoísta, pensou só nele, não pensou no clube, e malharam o Gabigol. Mas aí eu pergunto para você, cara, esses caras que falam com afirmam com tanta força, né, com tanta verdade nessa fala, eles estavam lá no campo para saber o que o elenco do Flamengo decidiu para a batida? Cara, o que você enxerga nesses comentários que falam que joga pedra em cima do Gabigol? O que parece, Tassi, que é o seguinte, que o comentarista ele virou torcedor, né? Isso, tudo o que você disse era comentário de torcedor, que está revoltado, que de repente colocaram essa culpa no Gabigol. Mas veja, eles estavam nas cobranças alternadas.
não tinha como o Gabigol bater todos os pênaltis das cobranças alternadas. Tinha que ter outros jogadores. Então, assim, evidente, ele em algum pênalti teria que ter o Vitinho, teria que ter outros jogadores, né? Poxa vida, não sei se cabe toda essa crítica, né, ao Gabriel também. Não, e malharam o menino lá, o Gabigol, entendeu? Desceram o cacete nele. E assim, velho, ele podia bater o pênalti e perder. E aí? Exato. Aí ia crucificar ele porque ele bateu e errou. Ele não deveria ter batido, né? Ele deveria ter colocado outro. Ele quis se aparecer, por isso que ele errou. Então teria que ser. Assim, de qualquer jeito, se ele perder, o Flamengo perdendo, iam cair matando nele. Então, assim, se ele batesse, errasse, poxa, ele não deveria ter batido naquele momento. Não estava num bom momento. Tinha que ficar para decidir. Daí eu falar o contrário, sabe? Ele tinha que ter ficado para bater o pênalti decisivo. Tinha que deixar ele pelo fim. Tinha que ficar no fim. Quando tivesse aquele pênalti, por que deixaram, não ficou o Gabriel? Sabe? Ele foi pipoqueiro, porque ele não quis bater o pênalti que seria o do título, vamos dizer assim. Ele preferiu bater no meio da cobrança. Mas acho que seria muito nessa linha. Viu? Exato. Ia arrumar eles iam inventar alguma situação diferente para poder criticar o cara. Exato. Ele bateu o pênalti dele, né? Então acho assim, de uma falta de... É uma falta de respeito que esses caras chegam e falam um caminhão... Quer dizer, ofende o cara assim na TV, abertamente, né? Ao vivo e a cores para todo mundo ver. Então você quer falar o seguinte, velho? Você faz o seguinte, assim, tem emissora que tem mais poder de persuasão. Fala assim, ô Gabigol, aparece no programa de segunda-feira e aí a gente vai falar tudo na tua cara. Eles não têm coragem de chegar com o cara lá ao vivo e falar assim, ó, fala na cara dele agora. Tudo isso que você acha dele, porque falar com o cara em casa é fácil falar para a câmera. Agora, tendo o cara ali, por que você não discute com o cara ao vivo? Por que você não ouve a parte da história dele? Agora, xingar o cara assim, de forma deliberada, beleza. E nem sabe o que foi combinado lá entre os jogadores, né, e o técnico também. Então, acho que isso é uma falta de respeito desses comentários, descer o porrete em cima do menino. E sem saber o outro lado da história e sem confrontar com ele. Pô, vocês são tão machos, então chama o cara. Aí o cara entra ao vivo no link e comenta. Igual aconteceu aquela vez com o Rogério Ceni. Você lembra dessa história? A menina falou que ele tinha falsificado o contrato, deu um mau rolo lá e o Rogério estava assistindo o programa. Daqui a pouco... pera lá, gente. O Rogério Ceni tá na linha aqui, quer falar. Pô, e o Rogério... tu falou, você não pode falar isso de mim, isso é uma mentira, isso não é verdade, eu nunca fiz isso, você vai ter que provar. Aí ficou todo mundo pianinho. Eu acho que tinha que fazer a mesma coisa. Quando o cara quer discutir um negócio pesado desse, que xinga o cara, humilha o jogador, você tem que pôr ele na tela lá e vocês vão trocar uma ideia. Aí muda de Quem que faz isso? Exato. E como você bem frisou, né? O pessoal não sabe tudo que passa ali no time de futebol, né? Eu lembro de uma entrevista do saudoso Juvenal Juvencio também. Lógico, pô. Juvenal comentando que ele foi presidente do São Paulo na década de 80, também tinha sido presidente, e foi naquela época, naquela decisão de Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Guarani, e foi, né, comentado até hoje que foi talvez a mais emocionante final de campeonato brasileiro. E aí o Juvenal falou que ele combinou com os jogadores do São Paulo o bicho na hora do pênalti ali no campo. Então, assim, o pessoal deu muita risada ali nisso. Que absurdo, a cara do Juvenal, né? Foi na hora, não, pago tanto se vocês ganharem esse jogo. O Scott! Não pagar o Scott, então imagina só, né? É uma coisa inimaginável, mas dentro de campo tem muitas essas coisas e a gente não sabe, né? Então o que será que eles combinaram? Ela falou, não, Gabriel, segura aí, cara, não vai agora. Agora vai o Vitinho, que ele tá... O Vitinho pediu pra bater, deixa o Vitinho que ele vai fazer. O Vitinho falou que ele vai bater. Exato, então, cara, é muito fácil falar sem saber. Então, aproveitando esse gancho, né, dessa situação, a gente quer colocar aqui para o pessoal aqui do canal a respeito dos programas esportivos, nesse formato que hoje é colocado para a gente assistir, né? Então, como que vocês enxergam esses programas? Como que você, torcedor, assiste e que tipo de credibilidade esses programas passam para você, né? E isso é muito importante porque hoje as rodas que eram para ser de debates esportivos, eles viraram uma mistura de reality show com
programa de fofoca, Ok, né? ok. Então, você, cara, é uma coisa tão. Você vai mais na questão do indivíduo, você não fala muito mais de futebol, se você está falando mais, discutindo mais atitude do que outra coisa, né? E outra, lá, os próprios participantes tem aquele cara que é o mala, que é o cara mais chato, que é o arrogante, que é o sabe tudo. Aí eles ficam criando briguinhas entre eles, pega o peito igual do ratinho, ratinho! É. Aí faz um monte de coisa, um xinga o outro, um discute com o outro, faz birra, fica de cara feia. Quer dizer, geram todo esse reality show, né? Esse teatro muito mal feito, né? Porque era para ser discutido coisas sérias em relação aos temas do futebol, né? Coisas que agregam valor realmente, como uma empresa esportiva forte e atuante. Não. Então, assim, vale tudo pela audiência, porque se eles estão fazendo isso é porque está tendo audiência e o pessoal gosta. Então, qual que é o dilema aí? Né? Você fazer um programa mais focado em temas que você detalhe realmente coisas efetivas e que são produtivas para o futebol, ou você fica nessa coisa de, eu acho que porque o cara saiu com o carro, o cara pintou o cabelo de amarelo, enfim. Como que você enxerga isso, Bandeira? Fala para nós. É verdade, uma vez eu estava vendo uma transmissão e aí era um jogo de Libertadores, era Cerro Porteño, acho que Nacional do Uruguai, não me recordo bem. O Cerro já tinha perdido, já estava eliminado, era um jogo de primeira fase, estava acho que uns 3-0 pro Nacional e saiu um gol do Cerro. E aí o narrador foi a loucura, porque quem fez o gol do Cerro, ele nem falava direito o nome do jogador, ele falava que era o namorado da Larissa Riquelme, a musa paraguaia da Copa de 2010. Então eu falei, poxa, não sei se eu achei que eu estava vendo futebol, de repente eu estou num programa de fofoca ali, de entretenimento, porque o pessoal está falando ali de quem é a namorada do jogador. Então daqui a pouco o Neymar fez o gol, não ia falar quem que era o gol do Neymar, era o namorado da Marquezine, ou sei lá quem que ele namora agora. Então perde um pouquinho, né? E esse narrador ele ficou maluco. É o gol do namorado da Larissa Riquelme. Parecia que a Larissa Riquelme tinha feito o gol, né? Então, assim, parece que eles procuram alguma coisa fora para tentar trazer audiência e que não cola muito, né? Às vezes fica meio chato ali. De fazer alguma coisinha ali para trazer uma graça ali até vale, mas aí às vezes o cara incorpora aquele personagem e ele começa a falar bobagem, né? Fica aquela carranca ali. Não, eu vou ser desse jeito, então você é do contra. Mesmo que eu falar uma bobagem absurda, mas é o meu personagem. Então foge um pouco, né? A gente quer uma notícia ali verdadeira e vem só fake, né? Vem aquela bobagem, aquele teatrinho ali mal feito. Como você só citou. Fake, só teatro, só simulação, só interpretação, né? Porque não, você falou isso, agora você está em contradição. Você quer em contradição, você está contradizendo também você. Então fica aquela coisa aí, fica 3, 4 falando ao mesmo tempo e você fica ali e fala, cara, o que isso agrega, né? Discutir mais a vida pessoal do atleta do que a performance dentro de campo, né? É pela audiência? É assim que tem que ser? Mas será que aquelas pessoas que realmente querem saber de futebol estão interessadas na cor do cabelo, no modelo do carro, no tênis que o cara usa? Será que isso é informação relevante para o futebol, cara? É isso que eu estou colocando na mesa aqui. Então você que está nos assistindo agora, comenta aqui, cara. O que vocês consideram de importante e relevante? O que falta nessas discussões? E o que é farofa? O que é fumaça? O que é supérfluo? Que esses caras trazem com seus papéis, né? Com seus personagens, né? Vamos dizer assim. Meu Deus! Bom, Bandeira, são esses os temas da pauta de hoje, né? Acho que a gente vai começar aqui o nosso fechamento de programa. Então quero passar a palavra a você para que você faça suas considerações finais e, claro, deixando aqueles abraços para os nossos ouvintes, telespectadores da nossa audiência. Vamos lá. Vamos lá. Minhas considerações finais, vou deixar uma dica aqui. Eu vi um vídeo outro dia no canal Mastercut, uma entrevista foi feita com o grande jornalista Roberto Cabrini, ele falando um pouco sobre a morte do Senna, aquele final de semana em 94 fatídico. O Senna ele não queria correr, antes nos treinos daquele grande prêmio já havia morrido um outro piloto, Roland Ratzenberger, e segundo o que o Cabrini nos passou nesse vídeo aí, o Senna tinha dito, olha, o piloto ele faleceu em pista, não foi no hospital.
Só que disseram que foi no hospital porque se ele fosse dado morto na pista, o evento, pelas leis italianas, deveria ser cancelado, não teria o Grande Prêmio. Então, ou seja, o Grande Prêmio que vitimou o Senna não deveria ter ocorrido, né? E ele conta um pouco dessa história, eu acho bem interessante. Então, para quem gosta, acho que vale a pena. Vou colocar o link aqui para o pessoal, se vier a se interessar, clica lá para poder assistir, acho bem bacana. Vou para os meus abraços aqui. Meu primeiro abraço aqui vai para Jorge Benjor. Grande Jorge Benjor, autor aí da grande tábua. Deixa eu pegar as anotações aqui, tá? Isso que eu perdi. Espera aí que vamos lá. Ué, cadê minhas anotações? Vai lá. Deixa eu pegar aqui. Jorge Benjor, grande cantor, intérprete brasileiro. Tem aqui o grande álbum Tábua de Esmeralda. Quem não conhece pode ouvir que vai gostar. Outro abraço aí fica para José Roberto Guimarães, grande técnico de vôlei aí, campeoníssimo, não tem nem o que falar do Zé Roberto Guimarães, sabe tudo de vôlei. Hoje está treinando o time de Barueri, fera demais, um grande abraço. E o último abraço, apesar de ser o último, não menos importante, fica para o Fábio, o zelador aqui do prédio, que é um cara, gente boa pra caramba, trabalha muito bem, recebeu a gente muito bem aqui. Um grande abraço para o Fábio. Agora passo a bola para o grande Maravilha, Casca. Bandeira. Vamos lá, para os finalmente aqui. Então, o meu primeiro abraço vai para o Evaldo Matias Júnior, o grande Juninho do Fretado, camarada nosso, saudades de você, viu, Evaldo? Grande abraço, meu amigo. Esperamos aqui, eu e Bandeira, te encontrar em breve para a gente bater um papo e assar uma carne aí para a gente discutir aí, falar de futebol, falar de um monte de coisa. Bom, Evaldo, grande abraço, cara, saudade de você. O outro abraço vai para o Chico Lang, que foi um grande parceiro ali do Roberto Avalone durante muitos anos, né? Eles faziam a dobradinha, o palmeirense e o corintiano, né? Mas era uma coisa sadia, cara, era uma coisa diferente do que a gente tem hoje. Eles tinham aquele calor, né? Porque o Chico Lang sempre se declarou corintiano, nunca escondeu. E o Avalone, o palestrino, como você bem lembrou no início. Então tinha aquela coisa, mas era uma coisa que se discutia muito a respeito dos jogos, se falava muito de futebol. Então um grande abraço para o Chico Lang, está nativo até hoje, um abração para você. E para fechar, eu vou mandar um abraço, cara, para Sandra Bullock, grande atriz. Tá certo? Um abraço para Sandra Bullock, espero que ela assista o canal também e deixe o like aqui e ative o sininho e se inscreva. Valeu, Sandra Bullock, valeu pelos filmes aí. Eu estava assistindo um filme com o Stallone que ela fez outro dia, cara. Cara, o filme ele é ruim, mas é legal, entendeu? Demais, então um abraço para Sandra Bullock. Wesley Snipes também nesse filme, né? Sensacional isso aí. O Snipes tava assim, é verdade. Mas, cara, então a gente está fechando aqui o nosso programa de hoje. Então a gente agradece a audiência de todos aqui na Bandeira e sempre deixando, né? Se você não é inscrito, se inscreve lá, deixa seu like, ativa o sino para você receber as recomendações, as notificações dos vídeos. E, cara, se você compartilhar também ajuda muito o canal aqui, tá certo? Então, Bandeira, grande abraço para você, para todos. Grande abraço, e nos vemos em breve, porque a bola não para, meu amigo. E as bobagens também não. Também não. Valeu. Jamais. Grande abraço.